A gente vai conversar um pouquinho sobre lente de contato, indicações, tipos e cuidados. Então, lembrando um pouquinho a anatomia do olho, a gente tem a córnea e a lente de contato é como se fosse uma capinha que vai grudada na córnea, que eu brinco com os meus pacientes que é como se fosse um vidrinho de relógio. Então, ela acopla aí e faz a movimentação do olho normal, como se o paciente não sentisse nada dentro do olho. Qual é a função das lentes de contato, né? As lentes de contato, elas têm três funções. A principal função dela é corrigir as ametropias. Quais ametropias? A miopia, que é uma dificuldade da pessoa enxergar de longe, como está na primeira figura. A hipermetropia, que seria uma coisa dos objetos mais próximos. O astigmatismo é uma distorção da imagem. É como se você tem dificuldade de enxergar, dificuldade do P para o F. Então, existe uma pequena distorção do foco. Além disso, a presbiopia, que é uma doença que vem com o passar da idade, que a pessoa não consegue enxergar de perto a partir dos 40 anos. Então, para todas essas ametropias, existe uma lente de contato adequada. A outra função das lentes de contato tem duas outras funções. Uma é a parte cosmética, né? Que tem gente que gosta de lentes de contato para ficar com o olho diferente, com a cor diferente. Além disso, da cor diferente, existe a parte cosmética dos pacientes que sofreram um trauma, que eles não têm a íris, como nesse caso, nesse último caso, então eles colocam a lente para tapear, para melhorar, ou que tem alguma deformidade, alteração, opacidade na córnea. E um outro caso, que é bem usado ultimamente, é a função como uma lente de contato terapêutica. Então, em alguns casos, a gente pega de machucado no olho, que a gente coloca um arranhado, que a gente coloca a lente no primeiro momento para ajudar a cicatrização da córnea. Bom, as lentes de contato, todo mundo pergunta assim, mas lente de contato não é tudo igual? A gente pode ir nos lugares e comprar uma lente, é tudo do mesmo tipo? Não, não é do mesmo tipo. Primeiro que as lentes, elas têm duas categorias principais. As lentes rígidas, que são lentes duras, que elas são mais antigas, são as mais velhas no mercado. Elas são mais difíceis de adaptar, o paciente sente um pouco mais incômodo, elas têm uma durabilidade maior, mas não são mais tão utilizadas hoje em dia. Existem as rígidas gás permeáveis, que melhoraram a oxigenação, né, do olho, e as mais utilizadas hoje em dia são as gelatinosas, porque tem uma fácil adaptação, são mais maleáveis e acabam corrigindo quase todos os tipos das ametropias. Como que a gente faz o diagnóstico, como a gente indica para um paciente uma lente de contato? E aí vem a pergunta, todas as lentes são iguais? O exame do óculos, propriamente dito, é um pouco diferente da adaptação de uma lente de contato. Hoje em dia, nos consultórios, a gente tem uns aparelhos, por exemplo, o autorrefrator, que dá o grau e ele dá a medida da córnea. Então, lembra da capinha do relógio, do coisinho? Ela tem um tamanho a córnea, tanto vertical como horizontal. Então, as lentes, o correto é você fazer uma adaptação de acordo com essa curvatura da córnea que a gente fala. Para isso, a gente tem alguns aparelhos, do mais básico, né, que a gente tem no consultório, como topografia, para casos mais especiais, que a gente tem que investigar, Orbiscan, enfim. De acordo com esses exames, é que o médico vai indicar o tipo de lente correta para o paciente. Então, para vocês terem uma ideia, as lentes são diferentes, né? Isso é uma caixa de lente, o que vem na lente, está um exemplo de uma caixinha de lente lá em cima. E o que é diagnosticado? Em cima tem um paciente, uma doença chamada ceratocone, que é um paciente que tem o vidrinho do relógio de uma maneira mais cônica. E vocês veem diferentes níveis de ceratocone, desde o mais leve com uma córnea totalmente curva. Então é óbvio que esse paciente, o primeiro, nunca vai poder usar a mesma lente que o último. Por isso a diferença de cada ser humano, um tem um olho menor, outro tem um olho maior, um tem a córnea maior, a córnea menor, um astigmatismo, e isso tudo é que faz a variação das lentes. Então, as lentes, elas têm o quê? O grau, né, que a gente chama de esférico, que é o tipo de diametropia que ele tem, a curva base, o que é isso? É como que é a lente, qual é a curva dela, e o diâmetro, que é outra anormalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem lentes que são mais frouxas, que são mais largas, tem outras que são mais apertadas, e o diâmetro diferente para cada olho. Então, isso é uma adaptação correta de lente de contato que a gente se baseia no exame normal do oftalmologista.
E aqui é porque os pacientes, às vezes, você coloca no consultório, eles não enxergam o que a gente enxerga. Aqui são exemplos de adaptações de lente. Então, a gente vê uma lente perfeita no olho, até com um diâmetro menor, outra com um diâmetro maior. Você vê que, às vezes, as córneas são diferentes, uma é maior, outra é menor. Uma com uma bolha, quer dizer uma má adaptação de uma lente de contato. Outra com duas lentes acrílicas, para vocês terem ideia, uma mais baixa do que a outra. E uma aqui, uma adaptação totalmente diferente, que é uma má oxigenação. Você vê que os vasinhos, isso que a gente às vezes vê na lâmpada. Fala, olha, essa lente não está boa para você, porque ele começa a ter vasinhos, que está dizendo o quê? Que está tendo um atrito, ou que a lente está muito apertada e esse olho não está tendo uma oxigenação boa. Isso, a longo prazo, você pode ter problemas no seu olho em relação a isso, tá? E sintomas de que não está legal, que a lente não está boa no olho do paciente. Ele sente que tem uma sensação de corpo estranho, normalmente você não tem que sentir isso no seu olho. Embaçamento, ele pisca, piora, enfim, lacrimejamento, vermelhidão, casos como esse. O olho tem que ficar branco, como naquela outra foto, normal, sem ter nenhuma secreção, nada disso, nenhum incômodo. O paciente tem que se sentir totalmente normal. E os cuidados importantes, né? Quais são os cuidados? Primeiro, tomar cuidado na hora de você manipular a lente de contato. Sempre limpar muito bem as suas mãos na hora de colocar. Eu sempre falo para meus pacientes terem uma rotina. Então, sempre tirar a lente direita, depois a lente esquerda, retirar a direita e botar a esquerda. Sempre a rotina, porque às vezes os pacientes têm graus diferentes, para você não ter o perigo de estar trocando e saber qual que você tirou e colocou para se perder, enfim, você está ciente disso. Segundo, a limpeza do estojo. A lente ela vai no estojo com uma solução multiuso adequada. Essa solução ela faz a higienização, ela faz a desinfecção, ela tira as proteínas e tira as gorduras da lente que a gente tem no nosso olho normalmente. Não é aconselhável o soro fisiológico. Hoje em dia, essas soluções fazem tudo. O soro fisiológico, água boricada que as pessoas, ele não faz a desinfecção. Então, assim, a chance de você ter problemas e complicações, infecções, é muito maior do que se você usar essas soluções multiuso, tá? Outra coisa, tempo de permanência. As lentes, porque cada lente, a indicação, ela tem um tempo determinado. Então, a gente tem lentes de contato diárias, a gente tem lentes de contato mensais, a gente tem lentes de contatos anuais. Então, o mais importante é você seguir a regra de cada fabricante. Se aquela lente está falando 15 dias, você vai usar 15 dias. Se é one day, você usou o dia e joga fora. Então, isso é super importante. Além do tempo de uso, o recomendado é de 10 a 12 horas. Não ultrapassar disso, eu sou totalmente contra que o paciente durma com a lente de contato. É a hora que o olho tem para respirar, para botar a casa em ordem, se teve alguma alteração na manipulação. Então, assim, não é bacana. A longo prazo, isso, você tem problemas no olho por conta desse mau uso, entre aspas. Outras coisas é maquiagem, não tem problema nenhum usar com a maquiagem. Então, assim, o certo é você colocar a lente, depois fazer a maquiagem e, ao contrário, tirar a maquiagem e depois passar o demaquilante para não ter nenhum resquício na lente de contato. E recomendar e tirar adequadamente. Além disso, você pode usar para fazer natação, você pode usar ela normalmente. Só a gente recomenda que use o óculos de proteção. E que, além disso, quando você for mergulhar, você fecha o olho, né? Porque a água é uma coisa extremamente contaminada. E aí vai a recomendação do estojo também. Toda vez a gente recomenda que existe uma troca, um descarte do estojo de 3 em 3 meses. E esse estojo, semanalmente, você limpe ele com a própria solução multiuso e depois não enxague, não coloque água, porque a água ela contém várias bactérias que são problemáticas para o olho, tá bom? Acho que era isso.